do Senhor, amados irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é irmã Carla Lacerda e eu quero trazer aqui uma revelação que eu tive hoje, dia 15 de agosto, para os irmãos. Tá? Eu vi o Rio de Janeiro todo em treva, uma nuvem negra chegar no Rio e deixar o Rio de Janeiro um caos, sabe? Tendo catástrofes, sendo que essas nuvens negras eram potestades. Além de deixar o Rio de Janeiro um caos também, deixava assim pavoroso, era um lugar tenebroso, a qual as pessoas tinham medo de sair de dentro de casa porque era pesado, dava para você sentir peso, a potestade pelo lado de fora, a ponto de acontecer acidentes, acontecer só coisa ruim quando você sai de dentro de casa. Tinha areia malvediça assim pelo chão, sabe? Mas era areia malvediça preta, da cor de carvão, da cor de pinche assim, que as pessoas tinham que andar nas ruas com cuidado. E tinha densas trevas, essas trevas eram diabólicas, era coisa maligna. E o dia virava noite aqui. Era terrível e você não podia sair de casa. Se saísse por algo necessário assim, acontecia sempre algum tipo de problema. Era algo muito estranho que não dá para explicar. Era como se a gente visse também sombras negras assim, andando pelos cantos, como se quisesse se esconder no meio da escuridão, né? Mas dava para ver que eram demônios. Né? E não tinha alimento, irmão, nem água por causa dessas catástrofes. A água estava negra como pinche, como carvão. Abria a torneira assim, sai aquela água preta, horrível. E não tinha alimento, né? Os alimentos que tinha era muito pouco, que as pessoas já tinham estocado dentro das suas casas. E aí eu vi assim acontecer furacão, tá? No Rio, tornado, tufão. E assim, tinha tremores de terra. Né, pude ver tremores de terra acontecer, né? Eu acredito que é o Senhor querendo mostrar algum tipo de catástrofe que está para acontecer no Rio de Janeiro. E aí eu vi assim, muitas pessoas assim trancadas dentro das suas casas, sabe? Por conta do medo. Elas precisavam sair, só que elas saíam pro básico, pro necessário, mas ficavam trancadas dentro da sua casa. E não tinha eletricidade. A eletricidade, ela ficava assim, mais sem luz do que outra coisa, né? Nas casas. Quando a eletricidade, ela voltava daquela forma bem fraquinha. Não sei se os irmãos já tiveram uma experiência de quando a eletricidade acaba. E quando ela retorna com a lâmpada assim, bem fraquinha, aquela luz bem fraca, né? E durava alguns poucos segundos e logo a luz acabava novamente. E as pessoas ficavam ali escondidas. Por conta de a eletricidade não estar funcionando, não tinha internet, não tinha como se comunicar, não tinha como pedir socorro, ajuda por aparelho eletrônico algum, se por acaso acontecesse alguma coisa, porque não tinha internet. E as pessoas, algumas pessoas às vezes gritavam por socorro nas ruas porque aconteciam coisas na rua com as pessoas, sendo que ninguém saía de suas casas para poder ajudar, porque as pessoas tinham medo de também acontecer alguma coisa com elas. Então, irmãos, eu e meu esposo estávamos dentro de uma casa e nós ouvíamos esse grito de socorro e o Espírito Santo falava para nós irmos ajudar, porque ele tinha nos separado, como também tinha separado outras pessoas espalhadas pela terra para pregar a palavra naqueles últimos dias e para ajudar vidas. E ali nós saímos e ia ajudar aquelas pessoas, né, ali fora. E ali aquelas pessoas, elas ficavam admiradas, porque nós saímos da nossa casa para ajudar. E elas sabiam que ninguém estava saindo de suas casas. E quando elas ficavam admiradas, nós explicávamos para aquelas duas pessoas ali, que o Espírito Santo que tinha mandado. Né? E começávamos a pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas e elas aceitavam a Jesus, né? E minha cunhada também, né, no sonho também, ela aceitava Jesus no meio dessas catástrofes. E essas pessoas que nós ganhávamos para Jesus passavam a se unir conosco para poder pregar a palavra também e ajudar pessoas também ali naqueles últimos dias, né? Então vamos nos preparar, porque o Senhor falava que assim como os nossos pais na fé sofreram no início para poder ganhar almas, nós agora no final sofreríamos também para poder resgatar a vida nessas últimas horas, porque a trombeta estava prestes a tocar e que era necessário o Senhor permitir essas catástrofes para que muitas pessoas que têm coração endurecido abrissem o coração para o Senhor Jesus, né? E ali quando naquele momento que já só era eu e meu esposo, já não era só eu e meu esposo pregando a palavra, né? Já tínhamos ganhado 3 almas para o Senhor, então já éramos 5 pessoas. E nós saímos assim daquele abrigo, né?
tipo assim, caminhando para algum lugar, como se nós tivéssemos um lugar para ir. E nessa caminhada a gente via que vinha outro furacão. E esse furacão, ele era todo iluminado, sabe? Vinha aceso assim, e com muita força, que ele vinha sugando as coisas. Mas nós não éramos sugados, né? Mas nós corríamos, de qualquer forma nós corríamos. E nessa correria toda a gente via 3 pessoas gritar, pedir ajuda, pedir socorro, né? E nós interferíamos ali com aquela correria de tentar fugir do furacão e tentávamos ajudar aquelas pessoas, e nós conseguíamos ajudar elas. E depois nós pregávamos a palavra para elas, mas elas não aceitavam ainda, não aceitaram o Senhor, mas queria andar com a gente ali durante aquela caminhada, né? E durante essa caminhada elas vendo nosso testemunho, vendo nós pregarmos a palavra e ajudarmos as pessoas ali, aquelas pessoas também se convertiam. E nós que éramos 5 pessoas, agora éramos 8 para poder pregar a palavra. E eu pude entender o mistério, né, nesses últimos dias, que como o Senhor usaria na face dessa terra esses escolhidos, né, que resgatariam vidas. E o Senhor falava também que nessas catástrofes Ele ia permitir que muitos dos dele, né, descessem à sepultura, mas porque não suportaria o que viria, que seria algo tão terrível que muitos se escandalizariam e muitos até se desviariam do caminho do Senhor por causa de acontecimentos que aconteceria nos últimos dias. Então o Senhor disse que muitas dessas pessoas o Senhor ia levar, né, mas ia levar para Ele, para morar no céu, porque não suportaria o que viria. Mas outras pessoas que o Senhor permitiria que ficasse aqui para pregar o evangelho, para ganhar almas, o Senhor ia revestir essas pessoas para que essas pessoas suportassem o que estaria para acontecer e também pregasse a palavra nesses últimos dias. Que essas pessoas, elas sofreriam as aflições ali, mas por conta de almas que seriam para ser salvas. Então a glória do Senhor ali naquele sonho era muito forte também, né? Que eu não posso deixar de relatar. Essa presença de Deus era muito grande na nossa vida ali, conosco ali durante esse sonho, sabe? A ponto de, quando a gente colocava louvores assim no sonho para tocar, uma daquelas almas que aceitavam Jesus começava a falar em língua estranha, porque era batizada com o Espírito Santo, né? Então fique sabendo que se você é um desses escolhidos da última hora, que o Senhor tem falado que te chamou para ser missionário, missionária da última hora para pregar a palavra, fique sabendo que o Espírito Santo vai estar na tua vida com muita força. Então que nós vamos nos preparar para esses eventos que estão para acontecer, para que nós venhamos suportar, para que nós venhamos não perder a nossa salvação, não se escandalizar, porque Deus disse que permitiria acontecer, mas os dele ele ia poupar, por causa de uma grande obra que ele tem a fazer e realizar ainda antes da trombeta tocar, para que o máximo de almas venham ser salvas, para a honra e glória do nome do Senhor. E eu deixo esse sonho, essa revelação de alerta para os irmãos, que os irmãos possam se revestir na oração, porque o Senhor falava para nós nos fortalecermos na oração, porque vai acontecer coisas terríveis ainda na terra, para que se cumpra a palavra do Senhor, né? E que nós venhamos ficar firmes, não olhar para a direita nem para a esquerda, não deixar o desânimo entrar, não deixar se abater com as coisas que a gente vê acontecendo às vezes de errado, até mesmo dentro do templo, porque o Senhor ele vai passar com a peneira, o Senhor vai fazer a limpeza dele na terra, né? E esses que estão de qualquer maneira vão pagar um alto preço, o Senhor vai pesar a mão se não se consertarem. Então não olhe, irmão, para o erro de A nem de B dentro da igreja, ou alguém que você sabe que é servo de Deus, mas que anda no erro, não olhe para isso, porque o próprio Deus vai tratar, tá? Olhe para a sua vida e se autoexamine, e vamos começar a nos consertar, a se esforçar para cada vez mais, para que nós possamos entrar no céu, porque em breve a trombeta vai tocar. Então se inscreva aí no canal, peço a ajudinha de vocês para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, né? Deixa aí no comentário o que os irmãos acham que significa esses furacões, porque no sonho tinha algumas séries de furacão, e eu, no meu entendimento, acho que esses furacões significam provações, porque uns furacões vinham grande, tinha um furacão que era lindo, que ele vinha assim iluminado por dentro, como se tivesse trovão dentro dele, raios, eu não sei, e ele vinha, ele sugava muita coisa, ele destruía muita coisa, né? E outros furacões vinham menorzinho, fazendo um barulho horrível, que dava medo, dava pavor. E eu acho que significa sinistro, esses furacões, lutas e provações, né? Mas há quem saiba que o Senhor também possa permitir que venha furacão no Rio de Janeiro, no Brasil. Que o Senhor possa abençoar a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Compartilhe o vídeo, tá, irmãos? Para que outras pessoas possam ficar sabendo desse alerta. Deus abençoe.